Você já ouviu falar em terapia online? Imagine que seja possível realizar uma consulta com seu terapeuta sem sair de casa, ou mesmo sem a presença de um especialista, utilizando apenas um software de computador. Você faria? Se fosse um psicólogo que eu já conhecesse pessoalmente, eu faria uma consulta pela internet com ele, se a gente não pudesse se encontrar. Cada um tem um problema e às vezes a gente não quer ficar frente a frente com a pessoa e a distância eu acho que tu fica mais à vontade. Eu não preciso ir até o consultório dele e ele vai estar me ajudando igual. Com um programa de computador, não. Até, de repente, com um psicólogo, sei lá, se eu visse ele, acho que sim. Que eu não consigo ver uma máquina, enfim, um programa ali te respondendo coisas que tu precisa, te questionando coisas também. Ele tá ali já programado para dar algumas respostas, talvez ele não sinta, talvez ele não vá perceber, a percepção dele não seja tão boa quanto um profissional de carne e osso. A proposta da psicoterapia pela internet já existe, mas é uma prática ainda não legalizada no Brasil. No entanto, acredita-se que ela possa auxiliar em diversos tratamentos contra, por exemplo, a depressão e a ansiedade. É esse método de terapia que a pesquisadora Maria Adélia Minguele Pieta vai explicar neste Pesquisa em Pauta. Ela recebeu o Prêmio URGS de Tese 2015, na área de Ciências Humanas. Acompanhe! Então, Maria, gostaria de começar agradecendo que tu aceitou participar do nosso programa Pesquisa em Pauta. Começar perguntando para ti como surgiu o teu interesse em trabalhar psicoterapia pela internet? Como é que tu organizou e desenvolveu esse projeto? Um tempo atrás, em 2011, houve um evento do Conselho Regional de Psicologia e uma das palestrantes falou da psicoterapia pela internet, que era proibida no Brasil, mas que já no núcleo de pesquisa em psicologia e informática da PUC de São Paulo estava começando a ser oferecido um serviço de atendimento online, orientação psicológica online, para pessoas com queixas bastante pontuais, então era por e-mail que era feita essa orientação. Um grupo de psicólogas do NPPI oferecia esse serviço e a demanda era muito grande. Então ali começou a se ver que haveria sim uma demanda para atendimentos online psicoterápicos aqui no Brasil. E o que se poderia fazer para se conhecer melhor essa prática, né? Lá no Laboratório de Fenomenologia Experimental e Cognição, o LAFEC, do professor Dr. William Barbosa Gomes, ele é um dos fundadores do nosso programa de pós-graduação em psicologia. Ele há muito tempo vem investigando psicoterapias, desde a década de 80. E aí lá dentro daquele laboratório que sempre houve esse estudo marcadamente, né, de psicoterapia, conversamos, meu orientador e eu, por que não realizarmos um estudo sobre psicoterapia online dessa vez? Então foi daí que surgiu a história de uma tradição já do laboratório, do momento em que se encontra, né, o estado das coisas hoje, do uso maciço, né, de internet. Tu poderia dizer pra gente assim, quais são os principais diferentes que tem uma psicoterapia pela internet de outros tipos de terapia? Olha, de início já é bom diferenciar as diferentes formas de psicoterapia pela internet. Tanto ela pode ser a terapia provida por um psicólogo, como seria uma terapia presencial de receber o cliente em consultório e tal, só que transposto para Skype ou para e-mail, então aqueles 50 minutos de consulta acontecem online, é uma transposição de tudo que seria feito presencialmente para online. Então essa é a terapia online mais comum, que a gente pensa num primeiro momento. Mas existem programas computadorizados de terapia online, bastante estruturados, com pouca intervenção do terapeuta ou até mesmo nenhuma intervenção, tem programas automonitorados. Então esses sim se diferenciam bastante da terapia que a gente conhece, né? São módulos que o cliente vai fazendo online, trabalhando ansiedade, depressão, diversos sintomas, e elas têm se mostrado bastante eficientes no exterior, essas terapias. Então, essas se diferenciam muito porque a gente sempre pensa numa terapia com um terapeuta, né? É a terapia tradicional. Quais tu considera que são as maiores dificuldades de trabalhar com esse tema? Até porque tu citou a lei que existe, que o Conselho Federal de Psicologia aplicou, que não se pode trabalhar ainda só se pode trabalhar como pesquisa. Então, qual tu acha que são as maiores dificuldades?
Em primeiro lugar, os psicólogos no nosso país não têm o costume de pesquisar efetividades de tratamentos. As pesquisas em psicoterapia, elas acabam se focando em utilização de algum novo método, algum novo teste, instrumentos, mas não tem muito estudo sobre efetividade de tratamentos. E nessa resolução do Conselho Federal de Psicologia, que proíbe a psicoterapia pela internet, só autorizando na forma de pesquisa, ali há subliminarmente um encorajamento a que pesquisa seja feita, porque quando houver dados mostrando a efetividade desse tipo de tratamento, possivelmente esse tratamento vai ser autorizado. Mas sem pesquisa, eu não sei como é que se vai chegar nesse ponto para se autorizar. Por enquanto, o que se pode realizar online é a orientação psicológica. Esses serviços, eles são bastante focados, então podem ser queixas afetivos sexuais ou alguma mãe que tem um filho com problemas de aprendizagem, quer se instruir sobre como lidar com isso. E seriam no máximo 20 sessões. E uma outra situação em que pode acontecer o atendimento online é quando o terapeuta está separado geograficamente do cliente e aí por aquele período acontecem essas sessões online também num número máximo de 20, mas já havendo um tratamento presencial em andamento antes dessas sessões acontecerem online. E por que ainda não existe então uma regulamentação dessa profissão? Quanto à regulamentação, por um talvez desconhecimento do nosso Conselho Federal dentro de que termos tem que ser feita essa regulamentação, quais são os parâmetros para um atendimento eficiente online. Talvez faltem esses conhecimentos, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, em que já é regulamentado esse atendimento online, tem toda uma série de diretrizes para o bom atendimento online, quanto a equipamentos, postura ética, o que deve ser realizado. São diretrizes para todos os terapeutas que surgiram, imagino eu, da prática. Com a prática em si, foram se encontrando problemas que precisavam ser melhorados, o que funcionava, o que não funcionava, e assim houve a regulamentação. Mas assim, cabe dizer que não é em todos os Estados Unidos que é liberada a psicoterapia pela internet. Alguns estados liberam, outros não. Mas eles estão bastante avançados em regulamentação e eu acho que isso decorreu da prática mesmo. E como tu acha que a psicoterapia pela internet contribui no tratamento desses pacientes? Olha, já começa que alguns pacientes com dificuldades de locomoção podem se servir muito bem. Num primeiro momento, dando um panorama geral, para diversos transtornos ela já se mostrou efetiva. Ansiedade, depressão, fobias das mais variadas, estresse pós-traumático, problemas corporais. Então, para muitos transtornos, ela realmente se mostra efetiva. Funciona muito com adolescentes, com crianças, com pessoas que têm problema quanto a estigma, por exemplo, usuários de álcool e drogas que não gostariam de se mostrar, eles podem fazer anonimamente uma terapia online. Estudos têm mostrado que esse recurso é bastante eficiente. No nosso país, de proporções enormes, deve ter localidades que não têm um terapeuta e esse tipo de atendimento poderia beneficiar incrivelmente a população. Imagine as cidades pequenas que não têm uma pessoa para prover psicoterapia e pessoas sofrendo de ansiedade, de depressão, que poderiam realizar via posto de saúde, num computador presente ali, numa salinha, né, um lugar reservado, poderiam realizar a sua terapia online com um terapeuta localizado no outro lugar. Então, como tu comentou do anonimato, também da distância física, eu gosto de perguntar um outro ponto que é assim, até que ponto essa liberdade, ou talvez uma falsa liberdade que a internet oferece, pode influenciar no tratamento desses pacientes? O que acontece? Esse temor de, olha, a internet, falsas identidades, né? Imagina se você vai atender
adulto supostamente, mas é um adolescente, né? Que ainda não é maior, então precisaria de toda uma postura diferente para trabalhar com um adolescente. Então eu pensando que é um adulto ali fazendo texting, fazendo terapia via e-mail e trata-se de um adolescente, seria um problema, né? Mas isso não é o que tem sido identificado nos atendimentos online. Não se torna mais uma preocupação saber a real identidade do cliente que está do lado de lá. Não tem aparecido com frequência esse tipo de problema e o que acontece, que é bastante positivo, que também foi uma surpresa, é que os clientes eles se sentem mais à vontade online para falar de seus problemas do que presencialmente. E o mesmo foi encontrado na nossa pesquisa da URGS. Então, na parte qualitativa dessa pesquisa, nas entrevistas, a gente identificou nos clientes que eles se sentiam bastante, os que já tinham realizado terapia presencial antes e dessa vez realizavam online, se sentiram muito mais à vontade para falar dos seus problemas. Era uma sensação de ter menos a figura imperativa do terapeuta. Então, uma relação mais simétrica. E tu acredita então que com a internet cada vez mais se evoluindo gradativamente e também com os avanços que tu está vendo, que as pessoas cada vez mais estão receptivas a essa prática, que ela possa substituir a presencial através do Skype? Acredito que substituir não, e a maior parte dos terapeutas que pratica terapia online sistematicamente lá fora também acha que não. Vai haver espaço para as duas formas de terapia, a online e a tradicional. É possível que aconteça uma mudança muito interessante no campo da psicoterapia, que seja cada vez mais o uso de intervenções de baixo custo e que atinjam um número maior de pessoas. A experiência que eu tive em doutorado sanduíche, pela CAPES, no Reino Unido, onde então é legalizada a terapia online, é oferecida na rede pública, é que os terapeutas, eles se ocupam dos casos mais graves. O atendimento presencial são casos que realmente não se prestam ao atendimento online. Isso precisa ser bastante discriminado. Nem todos os pacientes poderão ser atendidos online. E não é necessariamente a ver com o transtorno, pode ser uma ansiedade, mas tão grave a ansiedade que não se presta para atendimento online, tem que ser um atendimento presencial. Depressão, a mesma coisa, se for uma depressão leve, pode ser o atendimento online, é o recomendado inclusive na Grã-Bretanha, é a primeira escolha. E se for uma depressão já grave, então vai para o atendimento presencial o cliente. Então, fazendo uma referência também com o próprio tema do Salão URGS desse ano, de redes sociais, conexões que transformam, dá para fazer uma pequena relação também pelo uso do suporte que tu usa, que é a internet. Quais tu considera que são os principais usos e potenciais que a internet tem hoje em dia, relacionando também para a tua área, que é saúde? Inumeráveis recursos, fóruns moderados, por exemplo, em termos de divulgação dos conhecimentos que já existem até agora em saúde mental. Fóruns moderados são um excelente recurso em que está presente um profissional, grande conhecedor daquele assunto, as pessoas começam a perguntar online, o profissional responde. As pessoas se auto-organizam também muito, trocando informações, é muito interessante, sem necessariamente a presença da sumidade, da referência no campo, a pessoa que sabe daquele assunto. Mas eu acho exemplar em termos de utilizar essas ferramentas online, utilizar a internet para disseminar conhecimentos em saúde mental, a Austrália. Ela tem uma política de oferecer conhecimentos em saúde e saúde mental pela internet há mais de uma década. É o país referência nisso no mundo todo. Tem a Judith Proudfoot, que se preocupa bastante, essa pesquisadora, com essa oferta de conhecimentos em saúde mental de forma online. Tem toda uma corrente chamada e-health na Austrália, saúde eletrônica, electronic health, que é esse provimento de informações, alguns quizzes que a pessoa pode realizar online para ver, opa, eu já estou mostrando aqui, eu já estou mostrando alguma sintomatologia, de repente eu preciso procurar um profissional. Então tem o Black Dog Institute, que difunde conhecimentos sobre depressão. O foco principal deles é
preventivo, então eles se voltam bastante para os adolescentes que, pela faixa etária em que se encontram, é esperado terem depressão, ansiedade, e não tratado isso tudo pode complicar lá adiante, né? E existe algum tipo de treinamento para também instruir essas pessoas para como lidar com esses recursos e também com as pessoas pela internet? Precisa-se de treinamento, não se dá para... Eu vou dar um exemplo o Skype, que seria uma ferramenta tão simples, mas às vezes no programa em si, de repente o som vai diminuir todo e não é o som do computador está normal e não tem som no Skype. Então, tem-se que ver se é porque acabou a conexão, mas se a pessoa está se mexendo, não acabou a conexão está funcionando. E então, como é que a terapeuta vai ajudar o cliente quando não tem mais som? De repente, no meio do atendimento, não tem mais som. Uma coisa importante que o cliente ia falar. E se a terapeuta não tem a mínima noção técnica dos recursos ali em ação para poder auxiliar o cliente, é um embananamento total no meio do tratamento. Então, tem que ter uma série de cuidados. E agora, depois de ter feito essa pesquisa, ter trabalhado nela, qual tu acha que é importante ter ganhado esse prêmio, tanto para a tua vida profissional quanto para a acadêmica? Para a minha vida acadêmica é, sem dúvida, muito bom ter ganho esse prêmio, mostra uma seriedade, um compromisso e, ao mesmo tempo, é muito gratificante ter o reconhecimento. Houve um esforço imenso do nosso laboratório na realização dessa pesquisa e vir esse reconhecimento nos encoraja mais e mais. Então, eu acho que é esse estímulo que é o grande aprendizado, vir o prêmio como um reconhecimento, isso me estimula mais ainda para a vida acadêmica e para seguir fazendo estudos que possam beneficiar a sociedade. Então, muito obrigado por ter participado da nossa entrevista. Te agradeço muito pela entrevista. Eu que agradeço esse momento aqui com vocês. Muito obrigada, Matheus. Obrigada, equipe.